Bom, caros amigos do arquivo, que alegria não ter que falar de televisão hoje. Isso me dá um alívio tremendo e acho que a minha mente agradece. E a de vocês também. Hoje a gente vai falar sobre um projeto muito bacana que é feito por essas duas mulheres. A Paloma, que está aqui do lado direito, e a Larissa do lado esquerdo. É o Poetiza-te, que é um projeto que é feito lá em Manaus e que junta poesia com a questão de olhar para a sociedade, principalmente para as crianças, o lado cultural que esse país tanto precisa e mal tem. Bom, vamos falar sobre isso e tantas outras coisas, porque essas duas mulheres talentosas e inteligentes comandam um trabalho que me deixou assim encantado e eu gostaria que vocês conhecessem e, claro, ajudassem também, porque elas levam isso sozinhas, sem apoio, então a gente tem que apoiar um projeto desse tipo que é importantíssimo. Bom, antes de tudo, agradecer vocês por terem aceito o convite, principalmente parabenizar vocês pelo trabalho. No final do vídeo, a galera também vai estar parabenizando vocês por tudo que vocês fazem. Paloma, Larissa, muito obrigado. Prazer imenso falar com vocês. Eu que agradeço de ter estar aqui para poder falar sobre uma coisa que a gente ama, né? Que a gente simplesmente saiu de Manaus e está em Boa Vista, sozinhas, meio que sem conhecer muita coisa A aqui. gente não conhece o lugar que a gente tá. Só para fazer uma ação social, né? E ter pessoas que admiram isso que a gente está fazendo é muito gratificante também para a gente, né? Motiva. A gente ainda vai tirar um tempo para a gente poder conhecer mais ou menos a cidade, para a gente procurar pontos para poder realizar essa ação. E eu gostaria que vocês falassem como é que surgiu a ideia do projeto, como é que surgiu essa ideia de fazer esse projeto. O projeto ele surgiu em 2019. A princípio era só para venda de camisas e de canecas, né? Na época eu queria fazer uma gráfica e eu comecei a serigrafar camisas. Só que aí eu comecei a utilizar o espaço para também colocar poesias, né? E eu gostava muito do Arnaldo. E aí eu comecei a também entrar ali naquela parte dos slams, conheci alguns projetos lá de Manaus que também trabalham essa questão dos slams artísticos. E logo em seguida eu chamei a Larissa para também fazer parte, né? Para ela colocar suas poesias ali. E aí a gente teve a época da pandemia, foi quando eu comecei a gravar o meu primeiro vídeo, que eu gravei em casa. O primeiro vídeo, que foi um prelúdio, né? Um prelúdio, tipo como se fosse uma sessão de vídeos, como se fosse um livro com vários poemas. Só que os poemas não eram meus, né? Eram de várias pessoas, eu só montava na roteirização, mistura sonora, um pouco a pegada ali do Arnaldo, entendeu? Da poesia marginal também. E aí a gente foi fazendo isso na época da pandemia por bastante tempo. E a gente decidiu fazer um sarau. Um sarau no mesmo período que eu estava fazendo o meu TCC ali. E aí eu decidi produzir um documentário também, que foi na Escola Solo de Lucena. E aí é como se eu já estivesse entrando ali para o audiovisual e entrando para o mundo cultural, assim, sabe? E trazendo o projeto de uma forma mais potente para a gente poder ter esse contato humano. Aí a gente fez o sarau literário, que foi um sarau com zero verba financiado, não foi financiado por ninguém, foi um sarau sem verba, né? Sim, só doação. O lanche foi umas pessoas que fizeram a doação. O lugar foi um lugar legal que a gente escolheu, né? Foi um patrimônio público que a gente ocupou. E aí a gente fez um sarau com essas misturas sonoras, com música, poesia, dança, artes de rua, lambe. Aí o nosso público, que eu sempre ressalto isso, né? É a comunidade, né? Então a gente tentou trazer pessoas da comunidade também para se apresentar, para estar lá. Elas eram o nosso público, então eu fiquei focando nela. Mas assim, lotou o local. E aí, logo em seguida, depois dessa ação, a gente foi fazer o quê? A gente lançou um e-book, né? Isso. Aí a gente lança um e-book. Em janeiro. Em janeiro, né? Em janeiro desse ano a gente lança o e-book. E aí eu falo, não, eu vou parar. Não quero mais saber disso. Vou dar um tempo. E aí eu falo, Larissa, é o seguinte, estou parando com o projeto, não quero mais saber disso. E aí um amigo meu fala, Paloma, a gente decidiu te homenagear aqui na escola, que é o dia do escritor, né, o dia da poesia, da literatura, não lembro muito bem. E eu queria que você viesse aqui falar sobre o seu projeto.
Aí eu falei, tá, né? Mas assim, eu parei. Aí eu fui, falei sobre o projeto, e aí logo em seguida eu recebo uma ligação lá da Zona Leste, na Escola Zona Leste, a professora pedindo, falando assim, olha, eu fiz uma... Cara, isso é uma coisa que eu me arrepio todinho, só de lembrar. Eu fiz uma cotinha com os professores daqui, da Zona Leste, para você fazer um evento aqui pra gente. Eu só quero que você fale, é só isso. Aí na minha cabeça, o evento era onde todas as pessoas iam participar, entendeu? A escola ia se movimentar para criar o evento. Eu cheguei lá, só tinha uma caixa de som, um papelzinho e algumas crianças que iam declamar poesia para mim. E, tipo assim, ela fez uma cota com os professores para eu falar sobre literatura para crianças, tipo, para adolescentes, né? E isso foi uma coisa muito impactante para mim. Aí foi quando eu senti um choque, assim, sabe? Eu falei, não consigo parar. Não dá, entendeu? Por mais que eu fale, não quero mais saber, é uma força que vai. E aí quando eu fui ver, já tava aí, né? Aí depois dessa daqui que aconteceu, depois disso? Depois a gente teve planejamento para esse ano, né? Tipo, para que essa oficina que a gente realizou agora em setembro era para ter acontecido no mês de maio. E a gente teve planejamento para maio, para junho, para julho, até que aconteceu agora pro mês de Aí setembro. depois, quando eu sinto essa sensação de tipo, é isso que eu quero, eu ligo pra Larissa. Eu falo, Larissa, é o seguinte, vamos fazer uma reunião que o projeto voltou. E aí a gente faz uma reunião, aí a gente decide exatamente tudo que a gente quer fazer. E tudo que a gente decidiu no começo do ano, lá para fevereiro, janeiro, né? Março, né? Março. Tudo que a gente planejou aconteceu. Aí teve um momento assim que eu percebi que, por exemplo, a minha voz ela chega na comunidade, na escola e em outros lugares também fora a roda dos meus amigos. Eu falei bem assim, mas eu não consigo falar sobre política. Eu não tenho essa segurança, eu não me sinto essa autonomia para falar sobre informações básicas relacionadas à política. Eu falei, então vou criar um movimento. Criamos o movimento Política um Ato Poético, onde chamei profissionais da área da educação e ativistas também para falar sobre política. Aí a gente passou um período aí falando sobre política, sobre conscientização de voto, sobre a importância de saber informações básicas, né? E aí, depois disso, a gente criou lives, fez algumas oficinas, porque a realização das oficinas era também para entrar no quesito educacional, né? E aí, depois dessas oficinas, a gente fez o sarau, né? O sarau. E também nessas oficinas a gente realizou vários debates também. Debate político também, tudo online, né? Nada com um partido definido, entendeu? Era pessoas ali de vários grupos ali, onde a gente pudesse dialogar e ver posicionamentos e posições. A gente queria mesmo era ver o negócio pegando fogo, entendeu? Pra gente ver como as pessoas pensam e como a gente não é inimigo, sabe? Eu sempre falo isso para as pessoas, principalmente na sala de aula para os meus amigos, que o meu pai, né, ele é bolsonarista, infelizmente. Ele é bolsonarista. E eu sempre falo que a maneira correta de eu lidar com isso é eu trazendo informação que para ele não chega. Entendeu? Ele não chega porque ele está numa era ali de fanatismo, então ele não se deixa acessar aquela informação. Eu não vou chegar falando assim, entendeu? Você está errado. Não, é no diálogo que as coisas vão se construindo, né? Teve até um diálogo que eu achei muito interessante, ele falou bem assim, você fala tanto que esse político aí é um político bom, não sei o quê. Às vezes eu sinto vontade de votar nele, só para ver se ele é bom mesmo, entendeu? Então, eu acho que é isso. Como eu falo para amigos, a gente não vai conseguir virar voto só compartilhando em rede social, só falando, botando textão. A gente consegue virar voto se a gente for para uma comunidade, se a gente for ter um diálogo numa escola com os nossos pais, entendeu? Se a gente conseguir virar a voto deles, perfeito, entendeu? E eu acho que... Trazendo informação que eles não tinham conhecimento de antes, né? Algo que eles não têm acesso. E o projeto essa função. Desculpa interromper, só fazer uma pergunta rápida nessa questão desse projeto que vocês fizerem falando sobre a questão política. Como é que foi a recepção? Porque a gente vive num momento assim bem complicado, né, na questão de um diálogo, mesmo você levando as informações sobre o voto. Como é que foi a recepção? Como é que você se sentiu? Foi bem recepcionado? Ainda há pessoas que estão assim, tipo, ainda naquela questão da fissura eleitoral? O que você pensa? Não, o fanatismo, ele existe, né? O fanatismo, ele é a raiz
da nossa realidade agora. A gente só está agora porque o fonetismo ele foi logo no início ali sendo conduzido. Mas eu percebo que, por exemplo, o que eu não conheço, eu tenho estranhamento. Vou dar só um pequeno exemplo, assim, paralelo. Se eu não tenho um convívio, um conhecimento sobre uma criança que tem um autismo, eu tenho ali automaticamente um certo afastamento, né? Eu não sinto uma aproximação. É a mesma coisa quando a gente for falar relacionado a um assunto do qual eu não entendo. Então, não me sinto, não tenho autonomia para falar aquilo porque eu não tenho aquela informação. Então, eu percebi que as pessoas elas têm esse estranhamento do tipo, isso é novo para mim, não sei se eu quero saber disso, entendeu? Isso parece ser chato, isso parece ser nada a ver, entendeu? Então, percebo que tem esse estranhamento, né? Principalmente com as pessoas da qual a gente trabalhou, eu percebi muito essa questão do estranhamento. E a mesma coisa que algumas pessoas falavam assim, olha, a gente tem muita informação de um lado, mas a gente não tem informação positiva do outro. Então, a gente já consegue perceber ali como é que as coisas vão sendo, né? Como é que eu posso dizer? Como é que a massa consegue ser manipulável, entendeu? Como é que as informações conseguem fazer com que as pessoas sejam manipuladas? Compartilhando informações que muitas vezes não são coerentes, né? Eu percebi só essa questão do estranhamento. E uma coisa interessante, como você disse, o projeto de vocês envolve a arte, a cultura, né? Em torno de um projeto social. E, por incrível que pareça, em 2022, muitas pessoas olham a arte como algo subversivo, né? Tipo, é muito louco isso. E a questão de você levar, principalmente para os jovens, às vezes um tipo de arte, um tipo de comunicação que eles não estão acostumados. Como você vê isso nos locais que você faz os projetos, as oficinas? Como é que é esse sentimento com esses jovens que às vezes são apresentados para esse tipo de arte? Então, as pessoas às vezes elas têm essa visão, né, de que a gente leva, né? Eu estava conversando com a Larissa sobre isso. A ideia não é a gente levar, porque eles têm ali arte, só que não é explorada. Por exemplo, a comunidade não tem uma, uma escola que possa movimentar aquilo, sabe? Não tem um judô, não tem um karatê, não tem capoeira, não tem onde espaço onde a criança possa desenhar, não tem uma praça. Então eles não têm onde colocar aquilo. Então a arte ela existe ali, ela só não tem um local para ser depositado. Então o projeto ele vai meio que com essa ideia de construir com eles, porque ali tem, né? A gente não está levando, a gente está ali na construção de tipo assim, olha, eu sei que você tem algo para ser explorado. E esse algo que você tem, a gente já explora, a gente explora dessa forma, a gente faz isso, a gente faz aquilo. E a nossa última ação agora, né, que a gente definiu que seria a última, mas não foi, que foi esse sarau que a gente fez para mulheres, que foi na comunidade, né? Que foi um sarau para mulher, um sarau literário definido apenas para mulheres. E ali a gente conseguiu perceber essa vontade que muitas mulheres sentem, né? Que a gente até produziu também um documentário abordando sobre como o estudo, muitas vezes, ele é algo muito distante de algumas pessoas, assim, sabe? É como se a mulher tivesse todo o tempo muito cansada, correndo atrás de uma comida para satisfazer, e quando chega lá, que ela fala bem assim, agora eu vou me satisfazer, não tem. Então, eu vejo muito essa questão do estudo. Por exemplo, a mulher vai, agora eu não vou poder estudar porque fiquei grávida. Meu marido não pode trabalhar, então eu vou ter que trabalhar, então eu não vou conseguir estudar. Minha filha ficou doente. Então, é como se fosse vários obstáculos distanciando essas pessoas, né, dos estudos. E aí a gente foi lá e a gente conseguiu explorar isso e ter essa conversa. E aí o resultado disso foi exatamente uma ligação que eu recebi essa semana de uma senhora falando bem assim, olha, eu não sei como é que faz, mas eu queria voltar a estudar, eu queria voltar a fazer enfermagem, né? Não sei se você consegue uma informação de como é que consegue a bolsa. E eu queria te agradecer que foi através da sua oficina, nem te contei isso. Não, tô sabendo agora. Foi através da sua oficina, né, que você veio para cá, para a comunidade e tal. E eu falei, para que eu vou ficar parada aqui? Meus filhos estão grandes, né? Eu quero voltar a estudar, eu quero ser enfermeira, eu quero fazer enfermagem. E isso foi o resultado, sabe? Dessa nossa... É tipo despertar, entendeu? É dizer, olha, existe, tá aí dentro de vocês, embora, entendeu? Acordem. Porque quando a gente não tem esse impacto, né? Quando eles não percebem esse impacto, a gente se acomoda. Sim, e antes eu tinha bastante medo em relação a isso, porque, sabe, de acontecer algo de desinteresse, sabe, da parte das outras pessoas.
mas quando a gente olha, a gente sente que realmente aquelas pessoas elas estão interessadas, que elas estão conhecendo algo novo e que elas estão gostando daquilo. E a gente sente isso, a gente vê o brilho nos olhos delas. O impacto é surreal, o impacto, sabe? Quando eu levei o Cia Fragmentos, que é um grupo de danças, ali para a comunidade, para as crianças, porque primeiro assim, eu fiz o experimento, eu levei brinquedos. Aí eu entreguei, eu me senti que nem um vereador, só entregar as coisas assim, tirar foto e ir embora. Foi isso que eu senti. Aí entreguei e fiz brincadeira. Aí eu senti só o cansativo. Falei, não tô sentindo nada ainda. Aí quando eu levei a arte, quando eu levei a dança, e eu vi os olhos das crianças brilhando e falando, eu quero fazer isso, eu quero ser dançarino também. Eu falei, é isso. Aí foi quando a gente entrou com esse movimento artístico no projeto. Isso que você falou é uma verdade. Até foi bom você ter me corrigido, porque realmente você não leva. Você apenas desperta aquilo que está adormecido ou que a pessoa, talvez a criança não saiba, se interessa, e aí a gente pode, como você falou, ter uma dançarina, um escritor, um videomaker, enfim, tipo, é muita coisa que se pode ser feito em torno da arte e qualquer outro setor que a pessoa for fazer. E como a gente está falando dessas oficinas, tem alguma. Você falou da oficina da questão das eleições, da oficina feminina. Tem mais alguma outra oficina, algum outros projetos que você pode contar? Sobre questão de oficina, sobre o que a gente está, Não, essa questão da. tudo que vocês fazem, projetos, enfim, o que vocês já fizeram ou que vocês vão fazer ainda. Naquela casa do museu que a gente fez uma oficina de literatura. Ah, foi, mas assim, não deu muito certo. A gente, bom, como eu me formei recentemente em letras, né, eu comecei a trabalhar essa questão da literatura oral, que é a parte da contação de história, né, que vem com esse documentário que a gente produziu, que aborda justamente sobre isso, sobre você ter informações ali no seu senso comum, que ficam dentro de você e muitas vezes você, né, você conta, por exemplo, minha mãe tem ali um chá que só ela sabe fazer, que ela aprendeu com a minha avó, né? Então isso é uma forma de literatura, de uma narrativa que está entranhada entre nós, né? Então eu estou começando a trabalhar essa questão da literatura oral para ver se eu consigo abordar futuramente cursos, oficinas disponibilizando certificado, mas isso são coisas do futuro, né? E depois que a gente fez esse movimento que a gente chamou professores e ativistas para vir com essa questão educacional para o projeto, a gente teve essa oficina que foi na comunidade, que foi um sarau, um outro sarau voltado apenas para essas mulheres. E aí eu falei, agora a gente vai dar uma pausa, né? A gente vai dar um descanso, não quero mais, de novo, não quero mais saber disso. Vou para Boa Vista, tomar banho de cachoeira. E aí eu olhei para Larissa e falei, Larissa, tu quer ir comigo? Ela falou, quero. Topei na hora. Aí eu falei bem assim, bom, se Paloma e Larissa estão no mesmo ambiente, a gente tem que ter Poetisa-te também. Vamos realizar uma ação lá. E aí a gente definiu acho que em um dia, não foi? Foi. A gente planejou essa viagem, pensou, vamos fazer uma ação. Aí depois a gente foi, tipo, organizando, ela foi fazendo a vaquinha. A campanha. E a gente fez uma única reunião só para definir todo o cronograma. Por telefone. Eu falei, vamos fazer uma ação lá. E aí a gente trouxe muita coisa. A gente veio de ônibus, a gente trouxe muita coisa. A gente quase perdeu o ônibus com um monte de coisa que a gente trouxe lá de Manaus, que veio de doação. Roupa, brinquedo, militos. Tem material aqui que é para a gente realizar a oficina de colagem. E aí a gente escutava muito lá em Manaus que tinha muitos venezuelanos jogados assim na rua, nas praças e tudo mais. Só que a gente descobriu que eles ficam num abrigo, né? Que a gente vai visitar daqui a pouco esse abrigo para a gente poder realizar essa ação lá. Então essa é a primeira vez que o meu projeto realiza uma ação que a gente já passou da comunidade, né? Então tem ali a questão do centro, né? A gente já realizou oficinas do centro, a gente foi para a comunidade, agora a gente saiu de Manaus, né? A gente veio para Boa Vista e a gente gostou disso, a gente está pensando até futuramente, quem sabe, conhecer outros lugares aí, né? Sim, sair da zona. Só dali que a gente... Porque eu sou muito acomodada a uma comunidade, né? Que é a comunidade 23 de setembro, que fica localizada na BR-174, quilômetro 3. E é uma coisa que eu percebo bastante, né? Falando dessa questão de atender a públicos, é que
até conversei isso com alguns projetos do qual eu participo como voluntária, que seria interessante, vai ser até um pouco assustador que eu vou falar agora, entregarem camisinha também nas ações. Porque está acontecendo muita gravidez precoce. Muita gravidez precoce. Por exemplo, crianças da qual eu conhecia em 2018, que eu realizava ação, essas crianças hoje em dia têm outras crianças, né? Como se vários adolescentes hoje em dia são pais e mães. E é estranho isso, assim, sabe? Porque você vai para realizar, entregar brinquedo, e aí é uma criança, sabe? Uma criança que ainda. É muito complicado isso. Olha, você falou num assunto que é muito interessante, essa questão, porque o meu canal, a gente, além dos bate-papos que a gente tem aqui, eu faço um resgate da memória da televisão. E tinha uma coisa que até alguns jovens, até pessoas adolescentes assistem e ficam impressionadas, que haviam propagandas institucionais antigamente falando sobre o uso da camisinha, na época do carnaval, na época fora do carnaval, enfim. Que ela tem camisinha. Falando sobre a questão não apenas da gravidez precoce ou não planejada, mas sim das doenças que a gente tem por aí que não acabaram e a gente vê. Então, é uma pobreza total essa questão também dos veículos de comunicação que não falam mais do uso da camisinha. Não adianta você espalhar uma caixa de camisinha no metrô, como tem aqui em São Paulo, e não falar abertamente sobre isso na rádio, na televisão, não dialogar, nos veículos impressos. Entende? Muito louco isso. E a gente, às vezes, vê que a solução maior para todos os males é a abstinência, né? Então, assim, é muito arcaico. Eu queria que você falasse também, tanto você, Paloma, quanto a Larissa também, que eu acho que é muito importante, porque a gente vive aqui em São Paulo, tem uns que vivem no Rio, tem uns que vivem no sul do país. Eu queria que você falasse da realidade de Manaus, o que você vê, a questão não apenas da educação entre essas pessoas, mas também a sociedade de forma em si. Como é que em Manaus o tratamento nessas comunidades? Enfim, eu gostaria que você falasse para que as pessoas que estão fora conhecessem um pouco mais a realidade, porque a única coisa que a gente recebeu aqui, vamos dizer assim, no Sudeste, enfim, foi naquela crise da Covid, né? Que eu acho que até demorou um pouco para chegar aqui, que estava acontecendo em Manaus naquela crise, mas eu acho que falta muito ainda para que nós olharmos para o restante do Brasil. Eu queria que você falasse da realidade que você encontra. Fábio, como eu te falei antes da gente iniciar, né, essa conversa, parece que essas pessoas não existem para o sistema, né? É como se elas fossem invisíveis. Então, em época de política, nossa, sempre tem lá gente prometendo várias e várias coisas, mas depois que passa isso, é uma ausência, assim, sabe? E aí, como eu até conversei com a Larissa, que o projeto, nosso objetivo, não é entregar absorvente, não é a gente entregar cesta básica, mas era só a questão da movimentação artística. Mas depois eu comecei a perceber, sabe, essas pessoas elas não têm fome só de arte, elas têm fome de comida, de tipo crianças assim que precisam, adolescentes precisam de absorvente. Senhora de idade para mim assim, moça, a senhora separa absorvente para minha filha. Então, é uma ausência, é um descaso de vários setores assim, e principalmente da educação. A educação pública em Manaus é uma negação total, uma negação total. É um ensino de baixa qualidade, professores fazendo cotinha para vir uma outra pessoa para vir fazendo com que os alunos sintam vontade de ver a escola como um mecanismo de defesa e de proteção, porque é como se esses lugares eles não fossem alimentados, sabe? Eles fossem só, como é que eu posso dizer, instigado uma fome, né? E aí quando chega a época de política, tá aqui uma cesta básica, tá aqui R$ 50, tá aqui uma ação social meia boca, né? Então é uma situação muito complicada, porque, por exemplo, vários amigos meus têm projetos sociais que também são sem verbas, assim, sem apoio e tudo mais. E a gente vê que é uma luta que não é uma luta política,
Nossa, porque, por exemplo, eu estou lutando pelos meus direitos, eu estou lutando por uma comunidade, essa comunidade ela tem uma certa importância para mim, porque tem pessoas ali que, por exemplo, eu criei uma afinidade, tenho família ali, né? Então, quando você vai lutando, por exemplo, ali eu tô lutando ali para que todas as mulheres tenham direitos a um absolvente, eu estou lutando pelo meu direito, que o meu direito acaba sendo o direito da minha mãe, da minha avó, da minha sobrinha, do meu sobrinho, e assim vai passando de geração em geração. Mas, assim, o descaso que a gente tem aqui em Manaus é um descaso extremamente precário, né? E a gente começa ali da educação, e da educação vai da saúde, por exemplo. Nessa comunidade que o projeto atua, tem uma ocupação que a água que eles bebem estava causando ferida na pele das crianças. Né? Eu fiz a denúncia, ameacei de ir com jornalista, de não sei o quê, e eu não consegui nada, né? Porque eu só sou, né, quem eu sou ali para eles. Então é uma luta de formiguinha, mas a gente sabe que a gente consegue ter um impacto, né? E essas pessoas, depois que a gente cria essa ação que está ali para construir, a gente acaba tendo uma, como é que eu posso dizer? A gente é bem recebido naquele ambiente. E a Larissa também, ela tem a mãe dela, né? Sua mãe mora numa comunidade, né? Sim. A mãe da Larissa também mora numa comunidade e a gente está lutando só pelos nossos direitos também, né? Quando a gente está dando um prato de comida, é porque a gente quer que na nossa mesa não falte comida. Não, com certeza. E eu acho que essa realidade de Manaus não é uma realidade diferente de tantas outras cidades que nós Sim. temos pelo Brasil. Eu acredito que às vezes a sociedade em si fecha os olhos, é muito mais fácil fechar os olhos, seguir em frente do que olhar e ver que o problema é muito mais grave e que se todo mundo tivesse junto, estaria melhor com certeza, né? Então, e nos últimos anos a gente teve uma queda muito grande na questão da cultura, da educação. Tudo foi muito sucateado no país inteiro, né? Não adianta falar um lugar só, o país inteiro está Sim. totalmente sucateado nesse ponto. E agora, até uma pergunta pessoal para você, Larissa, para você, Paloma, porque a gente está falando dessa questão da cultura na vida das pessoas. Agora eu queria saber como a cultura, eu acho que a gente já sabe como transformou, mas como é que foi para vocês a transformação na vida de vocês culturalmente? Quando vocês se encontraram com a cultura, com essa questão da escrita, do audiovisual, como é que isso mudou a vida de vocês? Essa parte mais sentimental eu vou deixar para a Larissa, porque toda vez que a Larissa fala um pouco sobre o impacto da cultura, ela sempre chora. Porque ela sempre fica muito sensível. Você vai falar? Eu já tô chorando. Ela já tá chorando já. Não quero fazer ela chorar, tadinha, me desculpa. Então eu falo depois e depois tu fala, pode ser? É o tempo que tu já ajeita tuas lágrimas aí. Fábio, eu queria muito parar de fazer o que eu faço. Parece meio assustador isso, mas eu queria. Porque é muito cansativo, né? É uma coisa que acaba meio que desgastando a gente. Só que eu meio que me acho meio que viciada em projetos sociais, em causas sociais, eu não consigo parar, né? Eu me sinto realizada fazendo isso. Eu sinto que eu tenho, com esses meus projetos, eu tenho acolhimento, eu tenho respeito. Então, eu não me acho boa em outras questões, eu me acho boa nisso. E no começo foi um pensamento muito egoísta, né? Eu estou produzindo arte para mim, eu quero um local onde eu possa colocar as minhas coisas. Mas depois, quando eu conheci, vamos supor, a Larissa, outras pessoas que acreditam no meu projeto e veem isso como uma válvula de escape, como uma proteção, como algo que eles se sentem também seguros e acolhidos, foi aí que eu percebi que uma coisa não tratava só de mim, né? Se tratava de um nós. Então, acabou sendo uma responsabilidade muito maior, né? Eu falei, agora nem que eu queira parar, eu vou conseguir, entendeu? Porque quando eu paro, é como se eu parasse não só a minha voz, mas a voz de outras pessoas também que eu estou carregando, que eu estou trazendo ali, que eu estou arrastando, que eu estou falando, bora, acredita, vai dar certo. Mas, assim, eu até conversei recentemente com meu amigo sobre essa romantização que a gente tem também com o lado artístico, né? Que a gente tem muitas dificuldades, a gente passa por várias lacunas, e acreditar na arte não é fácil. Não é fácil, ainda mais com essa realidade que a gente vive hoje, sabe? Eu fico muito feliz que eu tenho pais que, apesar dos apesares,
me apoiam, né? Sempre estão ali do meu lado, sempre estão falando de boa sorte, minha filha, é o que você quiser, é o que seja que você queira fazer. E eles também ficam felizes com as minhas ações sociais, mas é uma coisa que também não passa segurança financeira, né? Então também tem que pensar ali na questão do futuro, né? Então trabalhar com arte hoje tem, amanhã não tem, né? Então como é que eu vou dizer para uma criança, olha, acredite nos seus sonhos que vai dar certo, né? Com essas barreiras que a gente enfrenta. Então, eu também não gosto de romantizar. Eu falo o quanto é difícil você acreditar em arte, quanto você... É como o Ferreira Goulart fala numa entrevista, né? Muito fácil você acreditar em poesia com 20 anos, com 30 anos. Eu quero ver você acreditar em poesia em 40, 60, né? Aí já fica um pouco mais difícil, porque chega um momento ali que você fala bem assim, opa, não dá, entendeu? Não dá. A fome tá falando um pouquinho mais alto. Mas essa questão, assim, de ver como um movimento de cura, para mim, assim, a arte ela é extremamente fundamental, porque se não fosse ela, acho que eu não estaria nem aqui para estar dando essa entrevista agora. Eu acho que já tinha. Eu acho que a gente precisa procurar motivos, por mais banais que sejam, que te façam levantar da cama todo dia, que façam sentido para você. E a arte, para mim, é um dos motivos que algumas pessoas acham banal. Algumas pessoas falam assim, não acredito, Paloma, que tu vai se tacar em Boa Vista para fazer uma ação social, mas é isso. É isso que faz eu sair da cama, que faz eu acreditar. Esse é o meu motivo banal. Então, a arte, a arte para mim é isso. É esse motivo de querer continuar, porque se tirar isso de mim, eu paro. Vai, Larissa, tua vez. Sem choro, por favor. Larissa, qualquer coisa, a gente vamos colocar um fundo musical, não, brincadeira. Mas é bacana isso, porque eu ouvindo você falar, eu fiquei pensando muito também no meu trabalho, que não chega nem perto da grandeza do seu trabalho, mas aqui a gente resgata a memória, né? Faz um resgate da memória, não apenas da televisão, mas tentando mostrar o que de fato aconteceu, porque hoje a gente vive no momento das pessoas tentarem reescrever a história, tentarem maquiar aquilo que é forte para algo que foi tranquilo. Não existe isso. E também, com esse trabalho que eu estou fazendo aqui também, não levo um único real, mas eu acho que é essa motivação que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas, né? De algum modo, seja por meio de um vídeo, de uma ação, de uma dança, enfim. Então é realmente muito bacana isso, essa sua palavra. Não é fácil, a gente paga a conta, a gente tem boleto para pagar, temos nossas responsabilidades, mas não tem jeito. É algo mesmo muito bonito que você disse. Larissa, por favor, fique à vontade. Achei que já tinha esquecido. Ai, cara, assim. Ai, já tô chorando. Eu vou pegar água aqui enquanto ela fala, tá bom? Já volto. Cara, assim, a arte faz parte da minha vida desde que eu nem me lembro quando. Acho que desde pequena eu sempre gostei muito de estar envolvida em questões de desenho. Eu sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de cantar. Só que eu não sabia o que era isso. Eu não sabia que a arte fazia parte da minha vida. Eu não sabia que eu fazia arte, entendeu? Eu só fazia porque eu achava legal, era aquilo que estava no meu dia a dia. Eu sempre gostei muito de escrever. Desde pequena eu escrevo. Em qualquer coisa, todos os sentimentos que eu sentia quando era criança, eu pegava, anotava, ou eu fazia texto, ou eu fazia tudo que eu escrevia, o sentimento que eu estava sentindo. E depois de um tempo, acho que eu fiz meu primeiro poema mesmo, eu tinha uns 9 anos, 9, 10 anos. E eu lembro vagamente desse poema. Mas o que eu lembro naquele dia é de eu ter construído uma poesia com tudo aquilo que eu estava sentindo no momento e ter usado a minha imaginação e eu construir. Então, eu lembro vagamente daquela felicidade que eu senti naquele momento de ter conseguido construir algo com o meu sentimento. E eu não sabia que era arte. Eu não sabia que eu estava construindo um tipo de arte. Na escola, eu sempre participei de projetos, sempre gostei de estar envolvida em tudo que é tipo de projeto.
Eu sempre fui uma pessoa bastante imperativa, então eu já fiz vários esportes, já joguei futebol, já fiz jiu-jitsu, já fiz atletismo. Nas escolas eu já participei de horta, já participei de coral, ainda participo do coral. Então, música, principalmente, é algo que está muito presente na minha vida. E atualmente, na pandemia, quando eu conheci o projeto, eu me familiarizei mais com audiovisual. Então, a poesia, eu peguei para mim a poesia junto com o audiovisual e foi uma construção que para mim eu achei mágico, né? Porque eu estava lá com um roteiro basicamente pronto, com uma poesia de alguém e transformava aquilo, dava vida. E eu conseguia sentir, sabe, quando eu estava editando, eu conseguia sentir exatamente o que aquela pessoa, naquele texto, naquele poema, queria passar, entendeu? Então era como se eu estivesse fazendo mágica, sabe, construindo aquelas palavras e dando vida, fazendo aquele sentimento ter algum sentido, sabe? Então, para mim, a arte, ela sempre fez parte da minha vida e eu só fui descobrir isso depois de grande, porque eu não sabia o que era arte. E é isso. É muito bacana isso, Larissa, porque é isso que vocês levam para as crianças, o que você descobriu, como você diz, tempos depois, vocês estão levando para os jovens para que eles descubram um pouco antes do que você descobriu, né? Essa questão, um talento que talvez está lá escondido e elas não sabem. Então, eu acho que é muito importante esse projeto de vocês, é muito importante que quem está assistindo vá conhecer. Aqui na descrição do vídeo a gente vai colocar todos os caminhos para as redes sociais, enfim, o que tiver, a Paloma e a Larissa me passam, que a gente coloca aqui na descrição, para que vocês conheçam e também colaborem com esse trabalho que é fundamental. Só recapitulando, vocês estão aí em Boa Vista, você vai tomar o seu banho de cachoeira, fica tranquila. Tá melhor que eu aqui, né? Que aqui eu não tenho nada aqui. Espero que dê tempo, né? Porque a gente chegou aqui e uma praia e choveu. Choveu muito forte, saiu ventando tudo, quebrou as janelas. Só porque a gente chegou. Chegou, já trouxe chuva. Não, mas você vai conseguir. Mas ó, quando você vier para São Paulo, não vá fazer nada disso, viu? Vai lá para a gente pode ficar. Vai para chá. São Paulo. Você já veio para São Paulo? A gente só está esperando sair o estado de um edital, né? Que aí, se sair, a gente vai, para a gente já começar a estudar para futuramente, quem sabe, fazer com que o projeto ocupe aí. Porque agora, os nossos objetivos, né? Reunir todo o material que a gente tem, que a gente já produziu, que a gente está produzindo, e trazer isso para museu, né? Tentar explorar isso de uma forma, essa questão também do visual, do marginal, né? E pegar essas pessoas também como como é que eu posso dizer, obra de artes, né? Explorar, porque a arte é a denúncia da realidade, né? Sim. E muitas vezes a gente vê aí muitas coisas que são muito, como é que eu posso dizer, não são verdade, né? Então, nada mais do que a própria pessoa ali narrar a sua história. Então, a gente está, na verdade, eu ainda estou estudando sobre isso, né? Para ver como é que a gente pode explorar isso da melhor forma possível. Eu entrevistei o Lohan, que ele é um jornalista independente, ele trabalha para o The Intercept Brasil, e ele também é um videomaker, ele tem feito documentários, tudo de uma forma independente, né? E foi muito interessante ele falar a questão do mecanismo do jornalismo independente. E eu queria também, já que tanto a Larissa quanto a Paloma tão infiltradas aí, tão na forma audiovisual, num vídeo, eu queria que vocês falassem a experiência também de vocês gravarem, editarem, que tudo muito independente, vocês fazem tudo sozinhos, vocês bolam. Queria que vocês falassem como é que é feito, o processo, para as pessoas entenderem, porque as pessoas acham que é tudo muito simples, né? Mas não é. Não. Trabalha com edição e é produtora, sabe muito bem. Eu queria que vocês falassem da realidade do cotidiano quando vocês produzem algo para o vídeo. O projeto, no início, né, ele teve essa ideia desde o começo. Eu falei bem assim, eu não quero
Cara, eu lembro isso perfeitamente. Eu não quero que a poesia fique na minha cabeça, eu não quero que a poesia fique só no livro. Eu quero que, por exemplo, o meu pai, que é caminhoneiro, possa ver, eu quero que as pessoas possam saber o que é a poesia. Foi quando eu entrei para serigrafia, para caneca. E aí, na pandemia, eu estava ali isolada, com vários problemas psicológicos, traumas e sofrendo muito com as perdas. E eu estava morando sozinha também. E aí eu peguei uma tinta vermelha, não, era verde, que a gente usou na edição preto e branco, né? Porque não tinha tinta vermelha. E eu posicionei ali o celular e comecei a pegar a tinta e colocar no meu corpo e gravar. E aí eu peguei várias misturas sonoras, que era uma ideia que estava na minha cabeça, de pegar várias misturas sonoras e colocar. E aí as frases eram essa: arte cura, arte salva, né? A gente eram frases bem clichês. Arte crua, corpo e mente. Arte crua, corpo e mente, né? Porque a gente queria trazer isso, queria trazer o corpo também e a mente, que é o tipo, o que está acontecendo ali, entendeu? Como é que você consegue expressar isso? E aí, com o projeto, ele sempre foi isso, ele foi um depósito de coisas que eu sentia, né? Depois, no caso, de tudo uma construção social, né? Que ali tem várias outras pessoas que estão falando que eu tô tendo certo problema com isso, porque eu fico pensando, será que eu sou poetisa ou eu sou a Paloma, né? Eu tenho essa perda de identidade. E aí o Poetizistir acabou se transformando no depósito para eu colocar ali coisas que eu sentia. Então, o audiovisual, né, eu nem tenho tanta autonomia para falar assim sobre, porque o meu estudo com audiovisual é um estudo muito, muito prático, né? Eu executo e tudo mais, mas eu não profissionalizei profundamente nessa área. O meu ramo é letras, né? É pegar as palavras e transformá-las ali num contexto, é montar a parte da roteirização, é ver como é que a imagem fica na minha cabeça. E aí a Larissa já entra nessa parte de... Porque eu sou muito... Às vezes eu sou muito sentimental, que quem gosta muito de poesia entra nessa zona sentimental, e aí eu preciso que alguém que já é de uma parte mais, como é que eu posso dizer, realista, né? Fale bem assim, não, esquece o eu, vamos pensar aqui como o outro vai achar disso, entendeu? Vamos ver uma outra imagem. Então, a Larissa, ela já me traz, tanto a Larissa quanto a pessoa que me ajuda a editar os vídeos também, que é o Ebran, ele já me traz para essa parte mais racional, né? Então, eu preciso de outras vozes para a gente poder trazer ali para o real mesmo, né? E aí, como é que funciona? Muitas vezes eu tenho a ideia, às vezes a ideia está na minha cabeça, aí eu pego poesias de outras pessoas, aí a gente monta a roteirização, eu seleciono algumas pessoas, a gente vai para um lugar, a Larissa às vezes grava, ou então uma outra pessoa que é do projeto também grava. Aí a Larissa passa pela primeira edição, aí a gente vê como é que fica, se não ficar bom, a gente passa para uma outra pessoa, depois volta para a Larissa de novo. E aí até antes, no começo do projeto, eu tinha muito afobamento, que quem trabalha com arte sofre disso, que é tipo terminar o negócio e logo entregar, né? E aí, depois, com o projeto, eu comecei a trabalhar essa questão de, tipo, demorar mais as coisas, né? Então, eu tenho demorado mais. Eu, por exemplo, produzi um vídeo lá na comunidade, que é o documentário, né? Esse documentário que a gente produziu ele em um mês. Só que eu já tinha essa experiência de produzir um documentário em um mês, que foi o meu TCC. Só que ficou uma parada muito mecânica, como é que eu posso dizer? Muito educacional, né? Sim. E aí eu falei, não, eu quero que nesse vídeo ele passe emoção, a gente vai trazer também performance, não só os depoimentos dessas mulheres. E aí a gente falou, não, mas esse a gente vai deixar para ser reconstruído novamente. Então esse vai ser lançado só pro ano que vem, lá pro meio do ano. Sim. A Paloma, ela tem uma coisa, porque às vezes a gente tinha o material pronto, aí meia-noite estava pronto, meia-noite e pouco. Vou postar de madrugada assim. É porque eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que se você faz arte é para arrancar de você e jogar pro mundo, entendeu? Esse negócio de ficar guardando. A arte ficou pronta, tem que ficar pronta tal dia. Ok, ficou pronta tal dia, mais de madrugada. Vou postar, é isso. Só ia, entendeu? Assim, minhas amigas falam assim, Paloma, você tem que pensar nessa questão de engajamento, tem que pensar nessa questão de pessoas consumirem, tem que pensar em estratégia. Mas assim, eu não sou blogueira, sabe? A minha arte, ela não é alimentada por likes, né? Eu utilizo os mecanismos digitais, as plataformas digitais para me aproximar das pessoas, mas é mais como uma forma de jogar mesmo, é um meu portfólio. Eu pego ali, produzo e vou colocando, né? Só que eu tô começando a trabalhar nessa questão de, como é que eu posso dizer, produzir um material, deixar ele descansando ali, olhar e falar, precisa mudar isso, precisa alterar isso, né? Por exemplo,
Um documentário mesmo, para passar em festival, ele demora o quê? Acho que 2, 3 anos para ser produzido. Então eu já cheguei no nível que eu quero produzir uma coisa de qualidade, né? E qualidade tem tempo, né? E aí eu tô segurando aqui minha ansiedade, mas eu fico... Mas eu quero mostrar para as pessoas. Não, mas é assim mesmo que funciona, né? A gente quer, quando a gente executa, a gente já quer, quando tá pronto ali, a gente já quer soltar, não tem como, né? Esse vídeo aqui já vou querer soltar a gente tá gravando numa quinta-feira, do dia 19, eu já vou soltar no dia 21, para a gente já espalhar ele, porque tem que ser espalhado o mais rápido possível. Bom, antes de finalizar o nosso bate-papo, eu queria que vocês falassem abertamente, pedindo para que as pessoas conheçam, convidem, enfim, façam, ou vendam seu peixe, como diz, né? Vendam o peixe de vocês para que eles conheçam o projeto, para que eles doem. Eu vou falar que eu já doei, tem prestação de contas, é um trabalho sério, não é brincadeira. Essas meninas não estão brincando, elas estão fazendo um trabalho relevante. Vocês tá aqui na descrição do vídeo o caminho para o Instagram. Não é brincadeira, elas fazem um trabalho importante. A Paloma, ela fala que não é blogueira, mas já saiu nas emissoras de televisão aí, que eu já vi, já deu entrevista. Então, assim, é um trabalho de muita seriedade, de muita criatividade, mas principalmente depois de ouvir vocês duas, é um trabalho que tem muito amor, que vocês fazem com muito amor. Então, isso que fica mais bacana, quando você faz algo que você acredita, não só no projeto, acreditando em você com amor, o negócio sai bacana. Então, vendam o peixe de vocês, por favor. Gente, por favor, façam doação, porque a gente está em Boa Vista para realizar uma ação social. E a gente tá 0 centavos. Eu tô ligando pro meu pai. Meu pai, tu não queria ir pra Boa Vista? Te vira! Então, o projeto... Tudo que eu faço no projeto tem que ter um sentido, tem que ter um significado. Se não tem sentido, não tem significado, não tem nem por que eu estar fazendo, né? Então, na minha concepção, o projeto é a minha maior verdade, né? Então, como é aquilo que eu amo muito, eu cuido, eu protejo, eu trabalho com honestidade, eu tenho a questão do companheirismo, né? Não só que se trata de mim, mas se trata também de outras pessoas que se envolvem com o projeto. A gente também tem uma corrente de apoio, né? Muitas vezes, vamos supor, a vida para cá já estava planejada, né, e tudo mais, mas essa ação social que eu decidi executar não estava planejada, mas a gente conseguiu trazer algumas coisas de Manaus, de uma rede de apoio que acredita no projeto. Não são muitas coisas, a gente tem o que? 40 peças, 50 militos, mas a gente vai atender, a gente vai chegar a uma pessoa. Porque o objetivo do projeto nunca foi números, sempre foi atingir pessoas, né? Se a gente vai fazer um lançamento de qualquer coisa e tem uma pessoa, já basta pra gente, sabe que o nosso trabalho chegou em uma pessoa e uma pessoa vai ter consciência do que a gente faz. E é muito importante, sabe? Eu tava refletindo isso quando eu tava vindo pra cá, pra Manaus, a importância pra Boa Vista, a importância do acreditar, né? Parece meio banal isso, mas quando você olha para uma pessoa e fala, olha, nem sei o que é, mas eu acredito em você, eu acredito com o que você faz, é algo realmente importante, né? E eu vejo que a gente tem muito esse acreditar no nosso projeto. E isso faz com que a gente, mesmo que a gente não tenha verba para construir uma ação grande, magnífica, que a gente não tenha verba para comprar mais bombom, mas pelo menos a gente tem ali um acreditar de pessoas que falaram, olha, tá aqui, ó, pega aqui esse bombom para te levar para doar lá, né? Isso pra gente é importante, sabe? Porque não se trata de como é que eu posso te falar, de algo artificial, sabe? Se trata de verdade. E aí verdade faz todo sentido. E aí é muito importante que vocês possam fazer doação, que vocês possam conhecer o projeto, que vocês possam apoiar ele. A gente sempre está aberto ali para escutar a proposta, para desenvolver projetos em conjunto. Se caso você escreve, se caso você declama poesia, o espaço, ele também é ali um mecanismo para você expressar. A gente sempre está de porta, sempre está de porta aberta, porque a gente sabe que
para um artista que está se redescobrindo como artista, o palco ele é muito necessário, né? Então a gente não tem o melhor palco, mas a gente tem público, entendeu? A gente tem inscritos no canal, não é muito, mas a gente tem, entendeu? Então é muito importante, tá? Que vocês possam acreditar no nosso projeto, porque as nossas ações elas não acontecem com milhões de dinheiro, acontece no acreditar. Sim, quanto mais pessoas acreditar num projeto, mais pessoas acreditar que a gente pode levar esse tipo de conhecimento, construir arte com pessoas que não sabem que estão construindo arte, né? Assim como eu, que também não sabia antes, agora eu sei. Porque quanto mais a gente levar esse acesso, essa arte, mais vão ter pessoas que vão ser salvas, porque há uma coisa que a Paloma sempre fala, que é uma frase já do Poetisa, de que a arte salva. E eu levo muito isso na minha vida porque o projeto, ele me salvou. Tipo, eu conheci o projeto na pandemia, eu conheci o projeto numa fase muito difícil, eu estava num momento de depressão, de ansiedade, e eu fui me conhecendo. O Poetisa, ele abriu portas para mim, para minha vida. Eu não me imaginava estar nesse ramo de audiovisual porque eu tinha muito medo, né? Eu tinha bastante medo, eu achava que eu não ia conseguir nada com isso. Apesar de eu gostar bastante dessa área, eu tinha muito medo de prosseguir nessa área, por não conseguir nada, entendeu? E a Paloma, o projeto, me ajudou muito, me ajudou bastante. Então, quanto mais pessoas acreditarem na gente, quanto mais pessoas acreditarem nisso, mais pessoas a gente possa ajudar, a gente vai ajudar, entendeu? Então, é isso. Se continuar, ela chora. Não, é muito bacana mesmo. E eu acredito no projeto, por isso que vocês estão aqui, por isso que eu, sempre que eu puder, vou apoiar financeiramente ou divulgando de alguma forma, para que a gente possa atingir o número de pessoas que acreditam num país com cultura, num país com conhecimento e principalmente num país com dignidade, né? É o que a gente mais espera, porque os últimos anos não foram nem um pouco fáceis. E ainda bem que temos duas mulheres como vocês que fazem a diferença, que acho que vocês podem até pensar, pô, é um pouco pequeno, não. Vocês fazem um trabalho incrível, de uma forma bonita, de uma forma sensível e com muito amor. Esse bate-papo mostra o quanto é importante o trabalho de vocês e o quanto as pessoas podem ajudar. Tá aí na descrição do vídeo, vai ter tudo. Tem o link também do canal do YouTube. E se vocês quiserem conhecer, se inscrevam no canal também e sigam o trabalho no Instagram. Tem ali todas as informações, tem todos os projetos. Eu já sigo e eu acho que vale a pena mesmo vocês ficarem de olho, porque é importante ter isso, não só apenas em Manaus, né? Mas que se expande cada vez mais esse projeto de vocês. Queria muito agradecer, Paloma, queria primeiro te agradecer por você ter me procurado, né? É uma alegria ter conhecido você, ter conhecido a Larissa, ter conhecido o projeto. É uma coisa muito, muito bacana. E agradecer por vocês estarem aqui e principalmente pela força de vontade que vocês têm, porque são pessoas assim como vocês, os seus outros colegas que estão juntos, que vão fazer esse país ir para frente mesmo, de uma forma cultural e de uma forma digna. Muito obrigado mesmo. A gente agradece o convite, a gente fica até feliz, né? Porque a gente está num momento muito importante, a gente está em Boa Vista. E a gente está dando agora uma entrevista para fora de Manaus, então a gente fica muito feliz. E eu bagunço. Poetisa Nacional, né? E eu até bagunço com os meus amigos assim, falando que é uma igreja. É uma igreja, a gente opera milagres. Sim, a gente está levando o nosso testemunho. A gente leva o nosso testemunho. A gente queremos converter mais pessoas para o nosso quer mostrar que a arte ela é capaz sim de salvar, né? E é uma coisa até interessante que, vamos supor, nesses lugares você percebe que o único mecanismo que apresenta a arte são as igrejas que estão ali fazendo a questão da criança cantar, tocar violão. Então o projeto ele é uma igreja nessa construção, porque a gente está
arrastando, a gente persiste, e o evangélico ele tem isso, sabe? Ele de ficar ali todo o tempo, escute a palavra, entende a palavra, e todo tempo está falando, olha, tá difícil, né? Mas a arte salva. Tá complicado, né? Mas a arte salva. E assim a gente vai levando. E eu agradeço, viu, Fábio? Que isso, imagina, a gente está aqui à disposição. Parabéns, boa sorte para vocês aí em Boa Vista. Vai ter tempo para vocês irem aí também se divertirem, tomarem um banho de cachoeira, que você vai conseguir fazer isso. E a vocês que assistiram, muito obrigado, valeu mesmo. Espero que vocês entrem, conheçam o projeto e apoiem, porque vale a pena. É só assim que esse país vai dar certo, né? É isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada. Obrigada.